O Saulo Fernandes fala, boa noite, pessoal. Matheus Leme, Minas Gerais. Ótima live. Fala um pouco sobre a Operação Eu ia perguntar isso Prato. agora. E se há Prato. relatos atuais. O que é essa Operação Prato? Olha, a Operação Prato é uma operação militar da Aeronáutica Brasileira. O que aconteceu? Muitas pessoas estavam observando fenômenos luminosos, inicialmente no estado do Maranhão, depois no Pará e depois no Amazonas. A partir de 1976, foi os primeiros casos que ocorreram ali em Belém. Aí, em 77, teve mortes de pessoas na Ilha dos Caranguejos e alguns avistamentos, tentativas de abduções também e abduções. E aí começaram os ataques. As luzes jogavam um foco de luz no peito das mulheres, na parte de cima, e sugava o sangue. Homens também, mas geralmente era no pescoço ou onde pegava, né? Porque o homem tentava correr, aí pegava nas costas, pegava na perna, pegava no braço, e eles ficavam com alguns hematomas nos lugares que pareciam uma perfuração de agulhas, onde era retirado sangue e material genético, provavelmente. As partes ali mais moles do sangue, né? E então isso causou um pânico generalizado em que os delegados, prefeitos das comunidades ribeirinhas acionaram o primeiro Comando Aéreo do Pará, que era o primeiro, que era o da FAB, né? Da Força Aérea, sediado em Belém. Responsável. Né? Foi criado algumas equipes, chamaram o capitão Irangê Holanda para poder fazer essa pesquisa lá, e eles, ao longo, né, de algum tempo, né, 3 meses que o Holanda ficou como chefe ali, eles conseguiram filmar, fotografar e ver seres, ver nave, né, tiveram interações. Hoje se sabe pela literatura que o Irangê foi implantado, que ele tinha um implante no braço, outros militares também tinham chips também, e que tudo isso foi acobertado depois porque chegaram os americanos e os americanos tomaram pé da situação e começaram a controlar aquilo ali. Então o Irangê foi tirado da chefia e ficou o sargento Flávio Costa, que era, na verdade, quando estava o Irangê, ele era a pessoa que fazia os registros cinefotográficos desse fenômeno. Então vamos ver alguma coisa aqui da Operação Prato. Então a Operação Prato, ela durou de 76 até 1984, né? Então os ataques começaram no Maranhão, Pará, depois no Amazonas, e migraram a fronteira para a Venezuela em 1984. Tudo bem lá em cima, toda a região norte ali, praticamente, do Brasil, Isso. né? Então, quer dizer, vários anos, de 76 a 84 ficou. Isso. Aqui está a área, os né, jornais, que era da região norte, envolvendo aí os estados, né, do Pará, Maranhão e Amazonas. Os jornais, eles publicaram várias matérias desses ataques. Essa aqui fala do caso mais violento, que foi o caso da Silvia Amara. Inclusive os seres atiraram com uma espécie de revólver laser, né, com uma luz, parecendo uma lanterna, numa cadelinha chamada Vitória, e depois ela parou de latir, e depois ela veio a óbito. Os seres que apareciam na época, aqui é um desenho do próprio capitão Irangê Holanda, de um ser que ele viu. Esse aqui é um outro caso do Maranhão, na Chapada das Mesas. Então lembra muito os Greys, né? Esse tipo de... Esse aqui é um desenho do ser avistado, outubro de 77, na Chapada das Mesas, né, Maranhão? Isso. O José Benedito Santos, esse aqui é o quê? É o policial ou não? Esse é o José? Não, esse daqui é o ser. Não, o José é uma pessoa comum. A pessoa comum lá que avistou. Aqui é o militar da FAB. Simples, mas que descreve aí mais ou menos. Esse aqui que é do militar avistado pelo capitão Holanda, o Irangê Holanda. Irangê Holanda. Isso. Era o comandante lá. Isso. Assim, foram feitas, então, milhares de páginas de documentação oficial ao longo desse tempo todo. Eu consegui uma que eu comprovo o envolvimento militar norte-americano. Porque ele fala aqui, ó, no documento emitido pelo primeiro Comar, olha o que ele fala aqui, ó. Parte informativa. No porto de Manacapuru, citado acima. Porto de Manacapuru é em Manaus, tá? Então tem 2 casos aqui, o caso do porto, o caso do bairro Japim. E aí ele fala, aqui ó, no porto de Manacapuru, citado acima,
em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, entre parênteses John, deve ser o codinome dele. Observamos em 2 momentos que seguem. Aí ele conta aqui um avistamento de um objeto luminoso e tal, e um caso que envolveu um policial da Polícia Militar do Amazonas, esse tal de Eber N. Amorim, da PEMAN, ó, que ele viu uma estrutura meia triangular, né? Ele fala que o objeto era meio triangular e nas luzes azul, vermelho, roxo, amarelo, que piscavam intermitentemente. Então, um documento que comprova que tinha, sim, americano na parada, né? E fora esse documento aí, Edson, essas publicações aqui, o Estado do Pará é seu jornal de lá? Sim, da Estado região? do Pará. São várias publicações, né, diferentes. Disco voador ataca a mulher, pavor na Ilha do Mosqueiro, Silvia pode perder a criança. Ela acabou perdendo, O cachorro não late mais, foi atingido pelo foco, né, que é do laser, é isso? Familiares tomam providências, o foco esverdeado fez várias vítimas, então quer dizer, são vários... Eles barbarizaram, porque eles atuavam... Eles causaram pânico generalizado lá. Geralmente eram vilarejos menores e mais distantes. Aí eles tomavam conta, deitavam, enrolavam, tiravam o sangue de todo mundo. Dizem até que a luz atravessava o telhado das casas. E as frestas também, né, das casas lá, que eram, assim, tipo de pau a pique, né? Eram bem simples. Agora você me fala um negócio que me ocorreu aqui, que eu fiquei até preocupado, né? Quando a gente estava tomando café, você está com a sua esposa Margarete, né? Você falou que você estava no outro podcast e ela veio... branca, né? O que tinha acontecido lá? A gente pensou que ela tinha sido... que era um fantasma lá, né? O que tinha acontecido? Ela ficou meio sufocada, né? Eu tive agora uma tontura aqui, cara. Sem brincadeira, me deu um... Você percebeu isso? Percebi. Que ficou fora de... Será que tem a ver ou não? Talvez. Sério, mas sério mesmo, não é brincadeira, não. É sério mesmo. De repente ficou impressionado. Pode ser impressionado. Fui pegar as matérias aqui. A hora que eu peguei, eu dei até uma tombadinha aqui, me deu uma. Mas assim, então houve assim muito material, né, gerado pela Força Aérea e pela imprensa também local. E houve fotografias, foram centenas de fotografias desses objetos que eles tiraram e filmes Super 8, 8mm, 16mm que eles fizeram, preto e branco e colorido. Foram 15 horas de filmagens. Isso deve estar no Brasil, escondido em algum lugar, mas a gente ficou sabendo que esse cidadão aqui, o Haupt Toff, que é um físico que trabalhou com o Bigelow, né, o Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace, que é uma concorrente do Elon Musk, né? Ele trabalhou um certo tempo e teve acesso a esse material do Brasil, né? Olha só. O americano comprou fotos de UFOs na Baía do Sol. Esse daí é um cara que provavelmente era um sem vergonha. Ele era agente da CIA e ele dizia que era jornalista. Veio ao Brasil. Qual deles? Bob Pratt. Bob Pratt está com o Capitão Energia Holanda. Que é lá da região do norte. Né? E ele comprou essas fotos, só que ele negava. Falava que não tinha comprado, que tinha pouca foto, que ele ganhou. Né? Mas, na verdade, o próprio editor do jornal, ele afirmou que ele comprou sim, pagou uma grana violenta pelas fotos em dólar. Tá? E o detalhe que o Haupt Toff, né, o físico do BES, né, que é do Bigelow Aerospace, que trabalhou na ATP, ele foi num podcast e olha só o que ele falou. Ele falou assim, nós, como parte desse programa, que é a ATP, analisamos alguns casos realmente bons do Brasil. Em 77 e 78, era como contatos imediatos de terceiro grau, 1000 páginas de documento, tudo feito pela equipe de investigação da Força Aérea Brasileira, 500 fotografias, 15 horas de filme em movimento, muitos ferimentos, quando as pessoas encontravam essas naves de perto, disse o Dr. Haupt Toff, físico da BES. Então ele falou agora recentemente isso, comprovando que os americanos sempre tiveram esse acordo. Agora, respondendo à pergunta, os casos de ataques da Operação Prato continuam na atualidade? Sim, eu estive lá em 2023,
em 2 ocasiões, entrevistando pessoas do passado, até para ver como é que foi a vida, se continua avistando, e nós constatamos que o fenômeno continua assolando essas pessoas. Tem visita de dormitório, seres que entram dentro do quarto dessas antigas vítimas de 1977, por exemplo, a dona Aurora Fernandes. Das mesmas vítimas anteriormente? Anteriormente, que foram atacadas naquela época, em 77. E também existem casos novos de 2021, 2022, 2023, de pessoas que estão sendo atacadas, às vezes no pescoço, no braço, ou que é visitado dentro de casa e aparece com marcas, com hematomas na barriga, né, queimaduras. Então o fenômeno está frequente, nunca deixou aquela região do Pará. Ficou mais conhecido a Ilha de Colares, porque foi onde o capitão Energia Holanda, junto com a sua equipe e o pessoal da Marinha também, não só a Força Aérea, mas Marinha, fizeram várias vigílias e experimentos, né, de tentar contato com esses seres e tudo mais, principalmente na Praia do Machadinho. Quando nós estávamos na Praia do Machadinho, junto com uma equipe, a minha esposa, ela chegou a ver, junto com a Keline também, né, um objeto voador não identificado na Praia do Machadinho. O Paulo e o Albert também viram esse objeto. Eu e meu filho estávamos olhando para um outro lado, na Praia do Machadinho, com outro equipamento, e infelizmente quando veio o grito, né, desses 4 que viram um objeto lá em 2023, a gente correu para lá, mas aí já tinha apagado esse fenômeno, então não pudemos observar, mas teve pelo menos 4 integrantes do grupo que fizeram a vigília na Praia do Machadinho, que tiveram essa sorte de observar esse fenômeno lá no Pará. Dá para considerar esses 2 casos, Operação Prato e, no caso de Varginha, os 2 maiores casos ufológicos do Brasil? Ou não? Olha, eu classificaria os 2 maiores casos, Operação Prato e Cláudio. Caso Cláudio, sim. Se fosse colocar o terceiro caso, eu entraria já com Varginha. Se fosse considerar o 4º caso, eu colocaria a Noite Oficial dos OVNIs, que foi em maio de 86, que foi uma perseguição aérea empreendida pela Força Aérea Brasileira com Mirage F-5 a mais de 2 dezenas de objetos voadores não identificados que chegaram a saturar os sistemas de radares de São Paulo, São José dos Campos, né, Rio de Janeiro. Quando a região sudeste foi meio que restrito na região sudeste. Começou no dia 19 de maio de 1986, na região sudeste, e depois ele se expandiu durante 10 dias consecutivos, ou seja, foi uma onda que durou 10 dias, terminando no finalzinho do mês, né, lá pelo dia 29 de maio, sendo que durante esses 10 dias houve pousos desses objetos, contatos diretos com seres que tripulavam esses objetos. Foram vistos objetos em forma de charuto, objetos em formas arredondadas, né, ovoides, redondos também, alguns que pareciam umas bolas de fogo que trocavam de luzes, né, assim, de cor, meio avermelhado, ficava verde, e todo esse fenômeno também foi monitorado pelos Estados Unidos, né? E aí eu vou mostrar uma prova para vocês do caso de maio de 86. Ou seja, todos esses casos tiveram envolvimento norte-americano, né? Todos que eu estou falando. Sempre tem os Estados Unidos. Esse aqui é um documento do DIA, Departamento de Defesa de Inteligência norte-americano, que cita o caso, aqui em cima ele fala 3 diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Aí cita o Osiris Silva aqui embaixo, ou seja, ele descreve tudo aí. Ele descreve sinteticamente, logicamente, esse caso, né? Mas olha o que nós temos hoje. O documento oficial, que é o relatório da Aeronáutica, liberado no Arquivo Nacional Brasileiro, lá em Brasília,
que fala a respeito desse caso e foi inconclusivo. Tipo assim, não conseguiram identificar isso até hoje, até os dias atuais, como sendo alguma coisa terrestre ou alguma coisa explicável. Né? Que é esse caso aí da Noite Oficial dos OVNIs. Noite Oficial dos OVNIs. É tudo esse relato aqui. E aqui tem a conclusão. Ó. Como conclusão... Os fatos não observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Isso, e teve objetos que eles chegaram a 15 Mach, 15 vezes a velocidade do som, enquanto as aeronaves, os caças, estavam a 1.2 Mach, né, os Mirage, deixaram no chinelo, né? Foram embora. Não tinha como. E outra coisa, nessa situação, os objetos foram filmados também, tá aqui, ó, isso aqui são documentos que comprovam isso, ele fala aqui, ó. Foi feita a gravação de vídeo na cobertura radar mas até hoje nós não vimos essas imagens, ou seja, estão em arquivos de inteligência. Aparecimento de plotes ao sul do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Esse é no Rio de Janeiro. Tá. Então veja, assim, mas não foi só lá, né? Sabe como que acabou a Noite Oficial dos OVNIs? No dia 29, houve um avistamento de um cilindro enorme. Quem viu foi o sargento Sérgio Mota. Ele estava sobre Santos, já em direção ao mar, e vários objetos menores foram em direção e desapareciam dentro dessa estrutura monstruosa e cilíndrica. A nave-mãe. Então já foi recolhendo, né, os objetos. No dia 19 houve a desova, que aí aconteceu esses 10 dias de monitoração do nosso...